Bom, família, sejam todos bem-vindos ao canal aqui Júnior Buranello Terapeuta. Nos meus vídeos, já desde o ano passado, eu tenho tentado falar um pouco mais sobre o amor e gente, buscando mostrar para as famílias o universo, a recuperação, os comportamentos, né? Mas eu tenho visto, né, dentro dos outros vídeos que eu faço sempre lá no TikTok, a necessidade de falar um pouco mais sobre a doença comportamental, né? Mais especificamente falando, né? A importância de você, familiar, conhecer o universo que envolve esse dependente químico, né? Nós sabemos que, pelas amarras da adicção, os comportamentos desse dependente químico são extremamente disfuncionais. Ele vive, ele respeita, ele cria sim um laço afetivo com a substância, no qual ele cria realmente essa cumplicidade com a droga. Muitas vezes ele não consegue dar respostas, né, no qual você espera que seja diferente. Por quê? Porque a mente dele, o cérebro dele, movimenta-se conforme aquilo que a substância o estimula, né? Vamos dizer assim, para tentar exemplificar um pouco mais para você. Ele começou, conheceu a substância e no começo ele tinha, nossa, muito mais dor de cabeça quando ele fazia uso da substância. Uma pequena dose já causava efeitos grandiosos, né? No qual a pessoa tinha dificuldades de adaptação a essa substância. Com o passar do tempo, incorporando-se, o cérebro foi entendendo, os neurônios foram absorvendo, né, toda a composição química de ligação da sinapse dos seus neurônios, da busca pelo prazer da substância, da dopamina, liberação de dopamina, né, o campo dopaminérgico, que é onde a substância atinge, né, com altos níveis de liberação de dopamina, trabalhando naquela região do prazer, no núcleo accumbens, né, tudo isso. Os neurônios eles foram gostando, né, daquela substância, ela ativa, ela dá prazer, ela acelera, ela dá uma sensação legal, no qual o cérebro foi se adaptando àquilo. E, obviamente, com o uso abusivo, quando a pessoa foi criando tolerância física, mental, né, e psicológica, aquela pessoa ela foi perdendo os sentidos, perdendo esse movimento de decisão, o poder da decisão no qual ela tinha entre decidir e não usar, ela foi perdendo, porque a mente dela foi começando a incorporar tanto essa substância que as únicas respostas no qual o cérebro dele começou a entender os estímulos. Quero usar mais uma vez, eu preciso da substância, eu não posso ficar sem ela. Então é importante você entender que muitas vezes os comportamentos disfuncionais desse seu ente querido são movidos por falta da substância ou pelo uso da substância. Ele pensa na droga, ele quer a droga, ele vai atrás da droga. Ele não vai se perguntar se não tem dinheiro, se tem dinheiro, se esse dinheiro que ele queria era para uma conta, entende? Ele vai fazer mal para alguém, se não vai fazer. A família fala, mas ele não pensa mais na família, obviamente que não. Tem um aminoácido que nós falamos aqui que na parte do córtex pré-frontal, que é o GABA, que é como se fosse o freio comportamental de todo ser humano. Quando o uso de substância vai se elevando, essa ação do GABA vai diminuindo, ou seja, os comportamentos dele, que nós podemos dizer assim, os comportamentos funcionais, éticos, comportamento ético dentro da sociedade, vão diminuindo e vão respeitando só o uso, esquecendo daquilo que é correto, que é coerente, que é o certo, que nós sabemos ser o correto de ação. Por quê? Porque o cérebro dele responde apenas os estímulos do desejo de usar, tá bom? Então é importante você entender isso. E aí nós falamos dentro do quadro da abstinência. A busca pela abstinência, para quem está cansado de viver dentro do uso de drogas, ela precisa entender que, principalmente algumas substâncias, por um exemplo, que é muito agressiva, que é a cocaína e o crack, as síndromes de abstinência delas são extremamente agudos. A pessoa sofre, o corpo sofre, a mente sofre. Então precisa, mas assim, para quem quer passar dos estágios das síndromes de abstinência, das crises de abstinência, precisa entender que ele vai ter que sobreviver a esse processo. Não tem como, é inegociável. E aí tem alguns sintomas, algumas crises que eu vou explicar para você aqui. Primeiro dizer que a cocaína, o crack são substâncias estimulantes, que elas estimulam
o sistema nervoso central, ou seja, né, elas aceleram, elas fazem com que o sistema nervoso trabalhe de forma mais rápida. O seu olfato, a sua fala, né, a sua forma de pensar, o seu raciocínio, ele muitas vezes até ultrapassa a fala, né, atropela a fala, porque de tão estimulantes que estimula tanto o seu sistema nervoso, que ele acaba muitas das vezes se perdendo, a pessoa fala muito rápido, né, os movimentos com os dedos ficam disfuncionais, acelerados, a mente fica acelerada, né, toda a disfuncionalidade dessa parte dos movimentos químicos do seu cérebro, certo? Então essa atividade neural ela fica acelerada. Então, e os efeitos da diminuição dessa substância são extremamente agressivos e agudos. Precisa entender isso, né? E a falta da substância ela causa essa apatia. Por exemplo, a pessoa está nesse nível aqui, altíssimo de uso de droga. Quando tira a substância dela, quando acaba a substância, o que acontece com a atividade neural? Ela é como se estivesse tendo um apagão. Né? Dá essa baixada na atividade neural. E aí, obviamente, que causa apatia nessa pessoa. Né? Depois do intenso uso, vai causar, a pessoa vai ficar dias e dias, horas e horas dormindo para recuperar, para colocar o cérebro no eixo de novo, no equilíbrio de novo, né? Ela vai desacelerar todas as suas funções orgânicas, físicas, né? Vai ficar um tempo sem se alimentar quando ele tiver sob efeito da substância, mas o pós-uso, a pessoa vai comer de forma exagerada, vai recuperar, tomar bastante líquido, porque há essa diminuição na atividade, né, neural. E aí o corpo, a parte física, recebe essas informações e ele vai tentar se adaptar ao estado no qual o cérebro se encontra, nessa apatia, nesse cansaço, porque foram muitas horas de uso, né, e com o cérebro trabalhando de forma exagerada, né, 3, 4 vezes mais aceleramento do seu cérebro. E aí vai tentar novamente, dentro do equilíbrio orgânico, físico e mental, se equilibrar. Né? Por isso que muitas vezes depois do pós-uso a pessoa vai ficar naquele estágio anedônico, de anedonia, né? De desinteresse, no qual a pessoa não quer falar, não quer conversar, quero só dormir, quero descansar, quero comer, é para recuperar. E aí vem o primeiro estágio que é da síndrome abstêmica, de abstinência, no qual precisa, quem quer parar de usar droga, precisa passar por isso. E olha lá, nós chamamos que é esse primeiro estágio do insônia, que é a fadiga, que é o desinteresse, que é a anedonia, que dá algum estágio de depressão. E a primeira fase chama-se crash, que é uma fase no qual que é aquele enfado, que é da redução brusca da substância. Acabou o recurso emocional, acabou o recurso financeiro, recurso físico, tirou a substância, sabe? É o cérebro fazendo assim. Acabou. Então já é o primeiro estágio da síndrome da abstinência, que é o chamado de crash, que é a redução brusca na substância. Que daí o humor vai lá embaixo, essa oscilação de humor, a pessoa, o cérebro começa a raciocinar. Acabou, não tem mais a droga. É o primeiro estágio. E é extremamente difícil. Que é onde nós sabemos que nós chamamos de fissura. A falta da droga. A pessoa fica naquela, né, os pensamentos acelerados, que ela quer a droga, não tem mais o que fazer. Então, assim, pela falta da droga, o indivíduo pode sofrer, tentando substituir depois por alimentos, como eu falei. Quando vê que não tem mais recurso, não tem mais para onde correr, acabou mesmo a droga, a pessoa vai cair naquele estágio, né, de anedonia, de cansaço emocional, o cérebro vai tendo as respostas físicas e químicas, né, e vai entrando nesse estágio de fadiga. Muitos, né, vão substituir, né, por sono, por dormir bastante, comer bastante, de forma exagerada, entende? Pela falta dessa substância. E aí vamos lá, para a segunda fase é o quê? A síndrome difórica tardia. Síndrome difórica tardia. O que é essa síndrome difórica tardia? É quando ela se inicia de 12 a 96 horas pós uso da substância. Na hora que interrompeu o uso da droga, de 12 a 96 horas. E ela pode durar até de 2 a 12 semanas. Olha só. Por isso que muitas pessoas elas não conseguem passar desse estágio quando nós falamos de recuperação, de chegar no estágio da sobriedade, né, de viver nessa sobriedade. Por quê? Quando a pessoa chega nesse estágio, né, que nós chamamos de síndrome difórica tardia, ela não consegue sobreviver. É o emocional dela pedindo, é a dependência psicológica, né, é a dependência física, é o cérebro, é o corpo, tudo
mandando respostas, mandando estímulos, porque ela precisa da droga novamente. O corpo está pedindo, o corpo está acostumado. Então, meu amigo, para você sair desse contexto, para você que tem um ente familiar que sofre com dependência química, você precisa entender que ele vai precisar sobreviver nessa fase. É como exercício físico, é com mudança do contexto que ele está inserido. Muitas vezes é necessário tirar ele desse contexto, o afastamento da zona de risco, passar por um processo de tratamento, recuperação, levar para uma comunidade terapêutica, uma clínica terapêutica, e sobreviver essas dores, as crises, que vai dar insônia, vai dar sono, a pessoa vai sentir a insônia, a pessoa vai dormir mal, essa desregulação, de toda a funcionalidade do seu corpo, da sua mente, que é necessário ela passar por essa fase, por conta do corpo pedindo, solicitando a falta da substância que ele está gritante dentro dele. E a terceira fase, o terceiro período, que é uma fase no qual a pessoa já está entendendo mais o seu corpo, é a fase que nós chamamos de total extinção, quando cessa o uso, quando a pessoa consegue entender os movimentos do seu corpo, da sua mente, sobrevivendo à falta e os sintomas dessa substância. E, obviamente, alguns sintomas psíquicos ainda vão acontecer, de forma tem até a síndrome de abstinência demorada, e síndrome de abstinência aguda, que de alguma forma o corpo dessa pessoa, a mente dessa pessoa, ainda vai remeter ele às lembranças e memórias eufóricas do uso. Então é por isso que nós precisamos, eu até falo até nas minhas reuniões terapêuticas, que a maior dependência é a psíquica, é a emocional, é a psicológica, aquela que vai fazer com que os pensamentos fiquem acelerando as lembranças e recordações de uso, lugares, pessoas, onde você passa, aquilo que você vive. Muitas das vezes o contexto no qual você está inserido não te ajuda, brigas, tudo aquilo você usava como recurso para continuar usando a droga. Então você precisa chegar nessa fase da extinção entendendo com a mente mais lúcida os comportamentos que você precisa ter, certo? Para não voltar a recorrer, usar a droga como recurso. Ultrapassando as fases. As crises de abstinência, aquela que você vem, entende, identifica, mesmo depois de muitos anos em sobriedade, você ainda pode, de vez em quando, por um desequilíbrio emocional, algo que esteja desregulado dentro da sua alimentação, você ainda pode sentir no seu corpo a falta da droga, com sonos, com sonhos, sonhando que está usando droga. Por quê? Porque algum momento teve alguma coisa que foi desregulada na sua parte, no seu equilíbrio mental e emocional, e o seu corpo lembrou da substância como recurso para ser usado. Então você vai precisar realmente, sempre, estar atento aos sinais para que você consiga sempre identificar quando você está passando por uma crise de abstinência. Obrigado, uma ótima noite a todos, Deus abençoe, e mande aí para a gente sempre estar compartilhando os vídeos, para que nós possamos sempre estar postando no canal.